Trombetas. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É claro que o apóstolo Paulo está aqui fazendo a menção do arrebatamento, né? Tanto que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, ele faz essas mesmas colocações de mortos em Cristo, né? Tanto que é a importância de entendermos, né, esse termo em Cristo, para você de fato saber se pertence à igreja de Cristo. O termo em Cristo ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento e denota a nova natureza, a nova vida em Cristo. E aquele que está, e o texto diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O velho trato, a forma como vivíamos, a forma como tomávamos as nossas decisões, vivíamos como nós queríamos, buscávamos os nossos próprios objetivos, anseios, prospecções, aspirações, realizações, né, de cunho financeiro, profissional, sentimental. Só que hoje nós passamos a viver para Deus, cumprindo o propósito da igreja na terra. Então é muito importante, porque Jesus diz em Mateus 12:33 que a árvore ela é reconhecida pelo fruto. Muitas vezes nós passamos a vida toda achando, né, e aí terão aqueles ali de Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, terão uma péssima surpresa quando dirão que fizeram grandes coisas em nome de Jesus e Jesus lhes dirá que não os conhece. Então é importante nós entendermos que os que estão em Cristo realmente são aqueles que agora vivem para Deus. Nós vemos um liberalismo teológico, nós vemos os falsos profetas pregando a falsa teologia da prosperidade e assim formando falsos cristãos porque estão deturpando a palavra de Deus. Porque sabem que se pregar o evangelho de verdade, dificilmente ajuntarão as grandes multidões, né? Assim aconteceu com os profetas, com os apóstolos, com o próprio Cristo ali em João capítulo 6. Mas para onde iremos nós se só a palavra, né, a Bíblia tem palavras de vida eterna? Foi isso que Jesus disse, por isso nós devemos examinar as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, em Cristo, né, o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui aos Tessalonicenses, né, no capítulo 4, no verso 16 e 17, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolados uns aos outros com essas palavras. Somente aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão aflitos, abatidos, oprimidos, o apóstolo Paulo, quando fala do fim e do desfecho que tem para o cristão, que é de vida eterna, que é de alegria eterna, coroando as nossas cabeças, do próprio Senhor enxugando as lágrimas de todo o olho, é que consola de fato o coração aflito. Veja que é interessante que a palavra diz que o Senhor descerá dos céus, e algumas traduções diz que ele descerá com alarido, né, com alarido. Ele descerá dos céus, só que ele ainda não pisará na terra. Ele desce dos céus. A Bíblia diz ali em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo é elevado ao terceiro céu. Então o Senhor desce da sua habitação e paira nas nuvens do céu. O Senhor vai pairar na atmosfera. O terceiro céu, que é relatado que o apóstolo Paulo sobe, ele está fora da criação. O Senhor está fora da criação. O Senhor está fora da cronologia humana, né, no tempo, no cronos humano. Deus é atemporal, mas o Senhor virá da sua habitação do terceiro céu, dos céus, e vai pairar nas nuvens. E a igreja sobe então ao encontro do Senhor nos ares. Então o apóstolo Paulo fala duas coisas, né? Ele descerá dos céus, nós subiremos entre nuvens e arrebatados, que é um traslado. A igreja vai ser removida da onde está para outro lugar. E a Bíblia deixa claro aqui que é nas nuvens. Ah, mas depois nós habitaremos na terra. A palavra não diz que nós não habitaremos na terra. É claro que nós não estaremos. Aonde Jesus está é céu. Mas primeiro nós estaremos no céu, esse céu criado por Deus,
para um propósito ali, que é para as bodas, para o recebimento de galardão, das coroas, né? O caráter do casamento judaico mostra exatamente o que vai acontecer com a igreja. A Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. A partir do momento do encontro do Senhor nos ares, nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso que é importante. A igreja vai ser trasladada, raptada, ou seja, de uma forma abrupta. Ela vai ser levada de um lugar para o outro. Só que a questão toda é, a igreja passa pela tribulação? É claro que nós acreditamos que a igreja não passa. Mas a argumentação de alguns é porque Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 52, ele fala da última trombeta, que está aqui em Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 15 até o verso 19, quando mostra um evento no céu. E aqui é dito assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Aqui nós sabemos, no Apocalipse, a partir da abertura do primeiro selo, em Apocalipse capítulo 6, vão se intensificando a ira de Deus sobre o planeta. A igreja, a promessa para a igreja é estar livre da ira vindoura, né? 1 Tessalonicenses 1,10, Apocalipse capítulo 3, verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o planeta. Todo o planeta. Agora já não é mais a Síria, não é mais Egito, não é mais Babilônia, ou alguma terra que afligia Israel, mas todo o planeta. Proporções globais, né? O termo tribulação quer dizer compressão, comprimido, né? Tamanha intensidade da ira de Deus, aumentando aqui, a partir dos selos, das trombetas, das taças, dos três ais, das vozes, dos trovões. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, que não houveram dias como esses. A igreja, a palavra diz ali em Isaías capítulo 26, verso 20, fazendo menção da oração, da intimidade, né, que a igreja está buscando, em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, que quando orarmos, devemos orar entrar nos nossos quartos e fechar as portas e orar ao Pai em secreto. A palavra diz em Isaías capítulo 26, verso 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Quando nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 11, na abertura, no toque da sétima trombeta, ocorre um evento no céu. O Apocalipse ele é simultâneo, ele mostra esse evento no céu, evento na terra, evento no céu, evento na terra. Aqui está mostrando que o reino é do Senhor, que o que vai acontecer, Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, mostra que toda língua confessará a Cristo e todo joelho vai se dobrar diante da majestade do Senhor. Ou seja, aqui ainda não chegou o final dos 1000 anos, quando mostra em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, que aquele que se assentou no trono, de cuja presença fugiram céus e terra, e ele julgou vivos e mortos, ele julgou pequenos e grandes. O julgamento não será no mesmo dia, tanto porque Daniel, quando fala em Daniel capítulo 12, verso 2, ele fala em perspectiva. Aqueles que a muitos ensinaram a justiça, ou seja, ressuscitarão do pó da terra para louvor e alegria eterna, e outros para vergonha, horror e desprezo eterno. Mas Daniel fala numa perspectiva, tanto que Apocalipse capítulo 20, verso 5, fala que dos justos é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela está também embutida na colheita de almas, né, que Jesus faz menção ali em João capítulo 4, verso 35 e 38, ou seja, referente à colheita de cevada, a cega de cevada, a cega de trigo, que era feita durante um ano todo, dentro das 7 festas do Senhor, para Israel, ou a partir de Israel, de Levítico capítulo 23, que era uma só colheita em 4 etapas. Então, essas distinções é muito importante que nós venhamos a compreender. Então, quando nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15 até o verso 19, está mostrando um evento no céu e uma doxologia, uma adoração. Aqui não fala de ajuntamento, aqui não fala de arrebatamento, aqui não fala de um povo sendo levado de um lugar para o outro.
Então nós não podemos fazer uma menção, uma relação entre a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, que é do arrebatamento da igreja, que é de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, com o Apocalipse capítulo 11, verso 15 a 19. Mesmo porque os eventos ali continuarão, né? Depois nós vemos o restante dos 3 anos e meio, que é Israel sendo perseguido, mas protegido por Deus, pelo Deus, né, cuja as asas foi levado ali, provavelmente para o deserto de Petra. Deus, né, com essas águias, asas como de águia, ali, como diz ali em Ruth, capítulo 2, verso 12, se eu não me engano, que ela foi levada pelas asas, né, de Deus, como asas de águia, para Belém. Nós vemos ali ainda 1260 dias, 42 meses, né, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, o restante final, o restante ali dos 3 anos e meio, né, da tribulação, que Israel, quando o anticristo rasga o tratado de paz, enfim, o desfecho ainda não chegou no desfecho, né? Então não pode haver ali o arrebatamento, em que Paulo faz essa relação da última trombeta, 1 Coríntios 15, 52. Quando nós vamos lá para Números, capítulo 10, quando se faz menção das 2 trombetas de prata, né? Números, capítulo 10, o Senhor diz assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Ali em Apocalipse capítulo 11, verso 15, se fizer essa relação de 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, como sendo a trombeta de Deus, e as outras 6 trombetas não são de Deus, de Apocalipse? Então, nós temos que fazer uma relação aqui do que é trombeta de ajuntamento e de congregação para a partida dos arraiais e trombeta de juízo. Amém? É muito importante fazer essa relação. Então, a Bíblia diz assim, que quando tocasse, né, essas trombetas de prata, seria para a partida, para a congregação, né? E aqui está fazendo essa relação com o Yom Teruah, que é um despertamento, e partida, né? É para acordar e para partir. Senão ficava para trás. Eles ficavam para trás. Quem não estivesse pronto para a partida dos arraiais, eles ficariam para trás. Quem estivesse vacilante, quem não estivesse apercebido, né, do momento, é como hoje, né? As pessoas não estão apercebidas. Nós vemos que muitos estão dormindo, muitos estão desleixados. E Jesus compara os períodos, né, com o período de Noé, Mateus 24, 37, 39, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, falta de comprometimento, a fé no Deus da Bíblia é praticamente inexistente, escarnecendo com relação ao arrebatamento, com relação à vinda do Senhor, de 2 Pedro capítulo 3, versos 3 a 5, os dias de Ló, né, a depravação moral, a deturpação do sexo, da família tradicional. Os sinais estão aí, principalmente a figueira de Israel, que já está em plena frutificação e quase no seu término em relação à geração. Tensões no Oriente Médio, na Rússia, a China com toda essa tecnologia, todo um sistema global, unificado, representando os 10 dedos ali do sonho, da estátua do sonho de Nabucodonosor, praticamente para ser implantado no mundo. Nós temos sinais em cima de sinais e as pessoas estão dormindo. Então, o Yom Teruah, ele servia para tocar, né? Ali Levítico capítulo 23, verso 22, despertamento, né? E para a partida. Então, quando a última trombeta tocasse, deveria haver uma partida dos arraiais, senão ficariam para trás. Assim será o arrebatamento da igreja. E a igreja precisa estar purificada. Por isso que quando o Senhor aparece ali para Moisés no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, o Senhor Deus diz assim: quando tocar longamente a trombeta, o povo já deveria estar purificado, lavado, durante 2 dias. Veja, Cristo, há 2000 anos atrás, formou
a sua igreja, e essa igreja está sendo purificada pela lavagem da palavra, pela pregação bíblica. E ela, no terceiro dia, que vai representar o terceiro milênio após a vinda de Cristo, ela vai ouvir o toque da trombeta. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor pairou no cume do Monte Sinai. Veja que o Senhor vai descer dos céus, do terceiro céu, e vai pairar nas nuvens do céu. E somente aqueles que estiverem purificados, eles vão subir. A Bíblia diz que Deus mandou fazer isso com o povo, de certa forma, não entendeu, o povo só ouviu alarido, raios, trovões, labaredas, assim será o povo da terra. Os que não serão arrebatados, eles vão ouvir raios, trovões. O Senhor vai pairar na atmosfera, assim como o Senhor pairava no cume do Monte Sinai, e o povo, e o monte tremia, e a terra tremia. A Bíblia fala que a terra tremia. O Senhor vai pairar na atmosfera, e vai haver muita destruição. E as pessoas da terra, os que não serão arrebatados, eles ouvirão tudo isso, eles temerão, e haverá destruição. Só que depois eles vão pensar que foi alguma conspiração. Por isso que tem esse monte de invenção de extraterrestre, de OVNIs, que eles vão inventar muitas coisas, né? O anticristo vai falar que os rebeldes foram tirados, né? Então toda essa balela. Por isso que tem muitos artistas que vêm inventando esse negócio de extraterrestres, né? Muitos filmes, Hollywood e tudo mais. Mas a igreja vai estar purificada para poder subir. Nós encontramos ali, a igreja é mencionada nos capítulos 1, versículo 4, ou seja, carta às igrejas que se encontram na Ásia, né? Depois nós encontramos capítulo 2 e capítulo 3, advertências, orientações e promessas às igrejas, que ali dentro do dispensacionalismo também representa a igreja na história, né? Cada estado espiritual da igreja na terra, na dispensação da era da graça da igreja, culminando na igreja de Laodiceia, que seria a igreja parecida com os nossos dias, materialistas sem Deus. E depois, o apóstolo João, ele diz assim, meus irmãos, depois destas coisas, que coisas? Depois da carta endereçada às igrejas. Veja que o Apocalipse é subdividido, né? Apocalipse 1,19, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Aí tem as orientações, advertências e promessas. Aí diz assim, depois destas coisas, logo depois de tudo isso com a igreja, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vejam, João ouve aqui novamente aquela mesma trombeta de prata. João não ouve as sete trombetas do Apocalipse de juízo, mesmo porque ele ouve uma voz de trombeta. Essa é referente à trombeta de prata, que é para ajuntamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que é para subida, e 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, que é referência ao arrebatamento da igreja, a subida para o encontro do Senhor nos ares. João, o apóstolo da igreja, ele ouve uma voz como de trombeta ao falar com ele, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois da igreja, da era da igreja, João sobe e é mostrado para ele o que vai acontecer, inclusive as 7 trombetas do Apocalipse, que são de juízo, que não é de ajuntamento. Veja que imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Veja, imediatamente. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 52? Num abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, seremos arrebatados. O que quer dizer rápido, traslado, levado de um lugar para o outro de forma abrupta, de uma forma muito rápida. Então, a trombeta que João ouve, ela faz menção a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, 1 Coríntios 15, 52, e que depois disso viria o período de tribulação. Eu mencionei a igreja nos capítulos 1, 2, 3,
4, representado pelo apóstolo João. No capítulo 6 começa a tribulação, vai até o capítulo 18, e a igreja é mencionada novamente só no capítulo 19, quando ela já retorna, agora não mais como noiva, mas como esposa, porque já passou pelas bodas e pelo galardão nos céus. Amém? Então, a igreja não passa pela tribulação, e a igreja é uma advertência à igreja a se purificar pela lavagem da palavra, né? Como o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, 26, e como diz em 1 Pedro 1, 22, tendes purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Deus disse para Moisés, vai, pois, e purifica o povo, lava as suas vestes, purifica hoje e amanhã, e no terceiro dia eu vou aparecer. No terceiro dia eu vou aparecer diante do povo, e o povo então subirá ao cume do monte. Aquele povo não estava preparado. Nós devemos estar ouvindo a palavra. Jesus diz em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ouça cada vez mais pregações bíblicas, para que você esteja preparado, para que quando soar a trombeta de Deus, nós possamos ouvir e subir para o encontro do Senhor nos ares. Deus abençoe.